Lucas capítulo 6, a partir do verso 27, diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, Jesus estava pregando, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores, entre aspas, amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de que esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, e façam-lhe o bem, e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Oremos. Deus querido, desde a manhã deste dia, Tu tens quebrado nossos corações com esta palavra. Tu tens, ó Deus, tocado em nossa vida. E mais desta hora nós clamamos a Ti, continua essa boa obra. Muda o que Tu queres mudar em nós. Transforma nosso coração, nossa mente, conforme a Tua vontade. Nós possamos, ó Deus, caminhar sobre os Teus passos, Jesus, e amar como Tu amas. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Fala aos nossos corações, e através do poder da Tua palavra, transforma, Senhor, ó Deus, nossa vida, e faze de nós discípulos Teus. É o que nós Te pedimos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se. Rapidamente recapitulando, como hoje pela manhã, esse texto ele está logo a seguir do momento em que Jesus começa o seu sermão e prega sobre os abençoados. Quem são os abençoados? Quem são os bem-aventurados? E quem são aqueles que estão caminhando para a ruína? Aqueles que clamarão com clamor de sofrimento, aqueles que estão debaixo dos ais. E se você olhar um pouquinho o texto anterior, Jesus está falando: bem-aventurado vocês os pobres. Isso é aqueles que necessitam de Deus, que reconhecem que a riqueza não é a riqueza material, mas a riqueza é ter o Senhor como seu Deus, é ter salvação, é ter comunhão com o Senhor. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, fome de Deus, fome de justiça, fome da presença de Deus, que carece de Deus, que não são autossuficientes. E aí o Senhor depois, Ele denuncia aqueles que são autossuficientes, aqueles que têm seu Deus nas riquezas deste mundo, e diz que eles estão caminhando para a ruína. E no verso 24 diz: mas ai de vocês os ricos. Está falando simplesmente da classe social rica, daqueles que acham que se bastam a si mesmo, aqueles que não têm falta de Deus, que não acham que precisam de Deus, aqueles que acham que não precisam de perdão porque são bons demais, aqueles que acham que são pessoas acima do normal e que estão muito bem, obrigados, sem a graça de Cristo Jesus. E o Senhor diz que estes estão caminhando para a ruína, e diz: ai de vocês, aqueles que riem com risos maldosos, tramando mal contra o outro, tramando perversidade, aqueles que surfam na fama
e fazem, disseminam o mal, como muitos influenciadores da nossa época, destruindo aquilo que o Senhor quer edificar, violentando a família, ensinando crianças pelo YouTube a fazer aquilo que é terrível. E pais, em nome de Jesus, não deleguem aos seus filhos um instrumento eletrônico, seja um tablet, seja um celular, sem que você esteja perto monitorando. E limite o tempo de exposição das crianças à internet, não apenas por aquilo que elas vão receber, que muitas vezes são coisas malignas, mas a exposição excessiva a jogos eletrônicos é provado, ela causa problemas na personalidade, problemas no relacionamento e até problemas neurológicos. Então cuidado em nome de Jesus, porque é muito fácil, como era antigamente a televisão, né? A mãe e o pai tem muita coisa para fazer, e aí você faz o seguinte: antigamente a gente ligava a televisão e deixava a criança assistindo o Pica-Pau, né? E o que também não era lá boa coisa, né? Mas comparado ao que é hoje, irmãos, é muito pior, muito pior. Então, em nome do Senhor Jesus, não substituam a presença de vocês, não tornem o celular a babá do seu filho ou o tablet. Eu estou falando isso como seu pastor, como servo de vocês. Atenção, pais e mães, a respeito disso. E vou avançar. Os pais de filhos já adolescentes, quando for dormir, um bom caminho, desliga o Wi-Fi, desliga. Ah, pai, eu quero fazer um trabalho de escola, meia-noite? Não, meia-noite não. Fecha parênteses, amém, irmãos? Guarda isso no coração. Então Jesus está falando sobre as bênçãos e os ais. E agora, Jesus prossegue no seu sermão, e ele define quem são os bem-aventurados, e quem são aqueles que são os infelizes, aqueles que vão sofrer. Os bem-aventurados são aqueles que creem em Jesus, entregam sua vida ao Senhor, e seguem os passos do Senhor, tem fome de Deus, sede de Deus, quer aprender do Senhor. Aí todo mundo diz: ai, que palavra abençoada, poxa, eu vou fazer isso, eu preciso de Deus, eu careço de Deus. Só que o Senhor, Ele sobe o tom, e Ele diz: olha, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. Eu creio que isso foi como uma bomba sobre aqueles que estavam ouvindo, porque a grande parte que estavam ouvindo o Senhor Jesus eram os judeus, e para ele os inimigos mais próximos eram os romanos, que estavam na verdade governando sobre eles, que estavam na verdade oprimindo eles. E aí o Senhor diz: amem os seus inimigos. Então não basta simplesmente fazer bem a quem me faz bem, não basta. O padrão do nosso Deus é Ele mesmo, e Ele te amou quando você não amava, Ele te amou quando você ainda era inimigo dEle, Ele nos amou quando nós éramos inimigos dEle, e Ele diz: amem o teu próximo, ame o teu próximo, como você ama a você mesmo, assim como eu te amei, ame o teu semelhante. Isso é fácil fazer, irmãos? Não é, mas esse é o caminho, esse é o alvo, amém? Esse amor radical, esse amor sacrificial, essa é a marca distintiva dos discípulos de Cristo, é o amor. E na palavra de Deus, reiteradas vezes nós vemos isso. Olha, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês cantarem louvores na igreja. É isso a marca? Não. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês foram dizimistas. É isso a marca?
Não. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês não falarem palavrão. Essa é a marca, apesar de ser uma boa prática, irmãos, porque de uma fonte de água doce não pode sair água salgada. Mas a marca da igreja é o amor. E amor, irmãos, não é simplesmente um abraço, porque eu já recebi muitos abraços de pessoas que me queriam mal. Não é beijinho. Amor se faz em atitudes. É socorrer, é interceder, é orar. É se a pessoa precisar, você está disposto a ajudar. Amém? Então essa é a marca do povo de Deus. Apóstolo Paulo falou sobre isso, apóstolo Pedro falou sobre isso, João falou sobre isso, porque essa era a marca de Cristo Jesus. Então esse texto, ele fala não só sobre uma ação de sermos bons, de fazermos o bem, mas ele fala sobre uma reação. Como que você vai reagir diante daqueles que te fazem mal? Eu dei um exemplo de manhã, quando a gente olha para o Supremo Tribunal Federal, às vezes dá um mal-estar, uma angústia para o Senado. Às vezes aqueles deputados, homens maus. Certa vez eu vi uma deputada de um partido, por ética, não vou falar qual é, ela ensinando para a sua plateia que para destruir o sistema patronal, capitalista, que eles deveriam fomentar o incesto, porque destruindo a família, eles conseguiriam destruir todo o sistema da sociedade como está estruturada, cheia de demônios. O que a gente sente imediatamente por uma pessoa que faz isso? A gente sente raiva, a gente sente vontade de tomar uma atitude, de se vingar, e o Senhor diz: ore por eles, clama por eles. Para de encher seu coração de tanta raiva, tanta ira, e como disse pela manhã, eu repito, nós estamos sendo intoxicados com tanto ódio, vivemos dias de ódio, e você coloca alguma coisa na internet a respeito de uma coisa qualquer, e você fala o nome de Deus, e as pessoas reagem com ódio, e nós também estamos nos contaminando com isso, e o Espírito Santo de Deus sabia, o próprio Jesus sabendo disso, diz para mim e para você: não faça isso, ame os teus inimigos, ore por eles, interceda pelas suas famílias, faça bem a eles. Como que eu posso fazer bem, pastor, para um inimigo meu? Prego o evangelho para ele. Não tem bem maior. Não é você preparar um pudim e levar: meu inimigo, olha, preparei esse pudim para você. Pelo amor de Deus, não é isso, né? É você interceder, pregar o evangelho, é você chegar diante de Deus e falar: Senhor, essa pessoa me maltratou, mas ela não te conhece, ela não sabe o que ela está fazendo, tem compaixão dela, salve essa pessoa, liberta essa pessoa, alcança, Senhor, com teu amor. Mas a igreja, por vezes, o que nós fazemos? Nós pegamos as armas do nosso inimigo, em vez de usarmos as armas de Deus. Nós começamos a querer retrucar, nós passamos a odiar, nós odiamos partidos, nós odiamos ex-presidentes, nós odiamos ministros, nós odiamos senadores, e quando aquele senador começa a falar, você chega, sente mal-estar e começa a falar: maldito, maldito. E o inferno começa a aplaudir e dizer: isso mesmo, enche teu coração de ódio, enche o teu coração de ira, é isso que eu quero. Mas o Senhor Jesus diz: não façam isso, ore por eles, abençoe eles. Senhor, abençoa esse senador da república, que está servindo ao diabo, derrama da tua graça sobre ele, não fortalece ele não, Senhor, não fortalece ele, porque a gente às vezes fala: ora pelos teus inimigos, e aí nós pensamos que a gente tem que orar para ele ser fortalecido. Não, salva, liberta, Senhor, trata com ele,
Toca no coração e na mente desse homem, revela a tua glória a ele, Senhor. Salva a sua esposa, salva o seu filho. Porque quando nós vemos esses feudos políticos no nosso país, fulano, filho de Beltrano, filho de Beltrano, é sempre aquela, aí você fala, puxa, assim como o pai fez o mal ao país, esse vai fazer também, e começa a engendrar coisas no teu coração. Ora por essa família, a sua reação é que vai dizer se você é filho do Deus Altíssimo, ou se você ainda está usando as armas erradas. Então, em nome de Jesus, abre o teu coração e aprenda do Senhor. Isso não significa que você tem que amar a maldade, que você tem que ser conivente com a injustiça, que você tem que passar a mão por cima. Não, essa pessoa, ela está fazendo maldade, mas ela na verdade não queria fazer isso. Não, é para você ser verdadeiro. Essa pessoa é má, essa pessoa está me fazendo mal, esse meu familiar está me ferindo, me machucando. Mas Senhor, um dia eu também, por vezes ainda hoje, eu machuco o Senhor com os meus erros, com a minha infidelidade, com a minha maldade, e o Senhor tem compaixão de mim. Me ajuda, Senhor, a amar como Tu amas, e quando esse familiar precisar, que você possa estender a mão para ele, e dizer, olha Jesus, você pode ser sincero, olha, eu não queria nem estar aqui, mas Jesus mandou, e eu vou obedecer ao meu Senhor, porque amar é ter atitude. Amar é ter atitude. Então você não passa a mão por cima do mal, você não concorda com o mal, mas você ama aquela pessoa, porque ele é um ser humano criado à imagem do Deus Altíssimo, e assim como o Senhor te amou, que você possa amar o teu semelhante. E Jesus, Ele nos dá uma regra que diz, devemos fazer aos outros o que gostaríamos que eles fizessem a nós. Você gosta quando falam mal de você? Tem um hino muito maravilhoso nas paradas de sucesso que diz, se falar mal do pastor vai ser comido de bicho. É um hino horrível, irmão. Horrível. Se falar mal do pastor vai ser comida de bicho. Não vai ser, não. Eu tenho compaixão desses que falam mal de mim. Misericórdia. A regra é, devemos fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizessem a nós. Então perdoe, anda a segunda milha com essa pessoa, tem compaixão, tem misericórdia. Se você conhece Jesus e ela não conhece ainda mais, e se é teu irmão na fé, a palavra do Senhor diz, olha, suportem uns aos outros em amor. É isso que mantém a gente junto. Ou você acha que aqui não tem pessoas de temperamentos completamente distintos, de gostos completamente diferentes, pessoas até que já ralharam umas com as outras? Eu sempre lembro dos almoços da igreja, porque no almoço, quando cada um traz um prato, cada um acha que seu prato é mais gostoso que o outro. E às vezes isso dá problema, né? Que a irmã prova assim, não. Aí a outra, não gostou? Não gostou? Teve uma vez olha, eu ri muito, foi sério, mas eu ri. Que uma irmã querida, ela fez um suco de manga tão forte, com tanto amor, que a gente colocou na suqueira, não saía da suqueira, era um creme, era um mousse de manga. Aí foi a irmã lá, corrigiu o suco, lá colocar água, você está colocando água no meu suco, está estragando o meu suco. Misericórdia, Jesus. O que nos une, irmãos? O amor de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, igreja. Nós não somos iguais, somos bem diferentes, e o Senhor, Ele quis fazer assim.
Ainda há um poder dentro de nós chamado pecado, que nos impulsiona a fazer aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Mas o Senhor, Ele me chama e chama você: ama o teu irmão, e ame aqueles que te fazem mal. O que é mais duro ainda, é um padrão acima do normal. Quem estabeleceu esse padrão? O próprio Deus. Ele é assim. Ele nos amou com amor sacrificial. Eu e você não merecíamos nada de Deus. Aliás, nós merecíamos a condenação, a morte, a separação de Deus. Mas o Senhor te amou tanto. Ele não veio aqui, te deu um abraço e foi embora e deixou você ir para o inferno. Não é abraço. Ele não veio e te deu um beijo no seu coração, como muitos dizem, deu um beijo no coração. São frases que não têm sentido. Mas a atitude, Ele enviou o seu Filho, Ele entregou o seu amado, por você, que era inimigo do próprio Deus, e Ele disse: não vou deixar Satanás destruir essas vidas, não vou deixar ele ceifar toda a humanidade. Eu vou salvar homens de todas as raças, línguas, tribos e nações. Eu envio o meu Filho, eu pago esse preço, porque eu os amei. E Ele nos ensina isso. Igreja, quer ver o poder de Deus ser espalhado nesse bairro, nas vizinhanças, em Macaé? Se nós seguirmos os passos de Jesus e amarmos uns aos outros, como Ele nos amou, como Ele nos amou. Pagar o mal com o mal é o padrão de conduta dos incrédulos. Mas pagar o mal com o bem é tornar-se semelhante ao Senhor Jesus, que não revidou a vergonha, o ultraje, a maldição da cruz. Ele intercedeu por nós lá na cruz e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Todos os teus pecados estavam lá sobre Jesus, a dor, a vergonha, o castigo estava sobre Ele. E a quem que nós devemos amar, irmãos? O próprio Jesus disse. Talvez as pessoas estivessem esperando: ame a sua família, e mesmo assim é difícil. Tem gente na família que é difícil. Festa de Natal, difícil, né? Festa de Natal difícil. Começa todo mundo sorrindo, daqui a pouco alguém conta, lembra de um problema do passado, misericórdia. Amem aqueles que te insultam, amem aqueles que te ferem, isto é, a todos. Pois se você amar aquele que te insulta, é porque você entendeu que o amor vem de Deus sobre a sua vida e não depende do outro. Amar a pessoa que está ao seu lado não depende dele, depende do amor de Deus sobre a tua vida e da tua decisão. Eu quero ser como o Senhor, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, eu quero ser um jovem segundo o coração de Deus, eu quero ser, né, as irmãs podem dizer, eu quero ser uma mulher segundo o coração do meu Senhor, do meu Deus. Amar não depende do outro. Eu tinha 21 anos, 22 anos, entrei na autoescola, juntei dinheiro por mais alguns anos, comprei meu primeiro carro com meu irmão. Meu irmão, vocês não o conhecem, 171. Ele me vendeu um carro, na época já era placa cinza, placa amarela, todo quebrado. E não era a primeira vez que ele fazia coisas assim. Irmão, como que pode o irmão fazer isso com o outro? Pode.
E o que se faz? Rompe com ele, amaldiçoa o teu irmão, dá vontade de dar uma coça nele. Isso até você pode fazer, se for possível. Brincadeira, pode não, irmãos. Pode não. O pastor está engraçadinho hoje. É que essa palavra ela é muito séria. Ela está mexendo com nossas estruturas, com nossos valores, com o nosso ego, com nossa justiça própria. E aí outro dia ele me ligou, tinha tempo que ele não me ligava. E aí, irmão, o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Rapaz, não foi de falsidade, meu coração se encheu de amor por ele. Falei, meu Deus, salva o meu irmão, salva, liberta ele. É esse amor que o Senhor quer ver em nós. Mas não foi todo o tempo assim. Quando a polícia me pegou a primeira vez, com o carro placa amarela, todo errado, eu tive vontade de matar o meu irmão. O que me salvou foi o meu CRQ, que eu falei, Conselho Federal de Química, o policial, pode passar. Eu falei, Jesus, me perdoa o que eu fiz. Nosso coração se enche de raiva, se enche de ódio. E sabe quem aplaude isso? Nosso inimigo. Mas se você amar, sabe quem se alegra? O nosso Deus. Se você se encher de mágoa, se você quiser se vingar, se você tomar a frente de Deus, você na verdade vai se assemelhar ao inimigo de Deus. Mas se você seguir os passos do Senhor e abençoar os que te amaldiçoam e orar por aqueles que te maltratam, você vai se parecer com Jesus, porque foi isso que Ele fez. Como que nós devemos tratar as pessoas que nos ofendem? Devemos amá-las, isso é, fazer bem a elas, orar por elas, de forma prática, fazer coisas, ações que beneficiem essas pessoas, e orar para que elas conheçam a Jesus, conheçam o Senhor. Não basta aos filhos do reino fazerem o bem ao seu próximo, eles são instados a fazer o bem até mesmo àqueles que lhe ferem. Não é suficiente deixar de odiar os seus inimigos, eles precisam ser amados por você, você precisa servi-los, interceder pela vida deles, e o ensino de Jesus, ele é claro com isso. Assim como você quer que faça com você, faça com os outros. Esse princípio abrange toda a vida. A gente está falando sobre amar inimigos, amar pessoas que nos ofendem. Se esse é o padrão, o que você acha que o Senhor requer no teu casamento, no teu relacionamento com teus irmãos? O que você acha que o Senhor requer no teu relacionamento com teus filhos, com os teus pais? O padrão de Jesus é esse, e às vezes nós nos achamos, que estamos abafando diante de Deus. Não, eu sou muito bom, eu sou crente, eu faço isso, eu faço aquilo, e o Senhor vem e diz para mim, para você, vem com a sua palavra como espada de dois gumes e diz, você ainda falta um longo caminho, abre o teu coração e faz a minha vontade, ama aqueles que te insultam. Não é suficiente para o Senhor Jesus que aqueles que se dizem seus discípulos refreiem os atos que não gostariam que fossem praticados contra eles. Isso é, não é só eu não me vingar, não é só eu não fazer mal, não é só eu não devolver com a mesma moeda, é na verdade eu vencer este mal fazendo o bem, é vencendo esta maledicência, abençoando, é vencendo esta maldição, orando por essa pessoa,
olha o que o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite. Ele está nos dando uma arma para vencer hoje e por toda a nossa vida. E essa arma é fazer aquilo que Cristo faz: amar o teu próximo. Faça o bem ao teu semelhante. A ética cristã é medida por um padrão superior. Jesus, ele ressaltou aos seus discípulos a necessidade de possuírem um padrão de conduta para com seu próximo mais elevado que os filhos do mundo. Se amarmos apenas os que nos amam, ainda não conseguimos alcançar o padrão de Deus. Se fizermos o bem apenas àqueles que nos fazem bem, se emprestarmos apenas àqueles que nós vamos receber, e falar isso hoje é duro, né, irmãos? Porque todos aqui, quando emprestam, na verdade, querem receber. Vamos ser sinceros, nós achamos, isso é justo, fui eu que trabalhei por isso. E quando a pessoa não te paga, o que você faz? Toma algumas ações, algumas atitudes. Você quer que aquela pessoa pague de alguma maneira. Olha o padrão que o Senhor está pedindo de nós. Mas Ele tem um propósito com isso. Sabe qual é o propósito de Deus? Não é simplesmente esmagar a nossa natureza adâmica. Ele quer criar em nós um coração como o dele, para que nós possamos ser chamados filhos do Deus Altíssimo. Não apenas um grupo de religiosos, mas homens que se assemelham ao próprio Senhor Jesus. Mulheres que têm as marcas de Cristo, que amam como Ele ama. Usar a régua do teu próximo para medir a nossa ética é insuficiente. Se eu não roubo, e eu penso, irmãos, ouça isso com muita atenção, eu penso que é aqui o nosso ponto de fratura, é aqui esse atalho que tem nos afastado do alvo de Jesus para nós. Nós temos nos comparado ao padrão do sistema deste mundo. Olha, se eu não roubo, se eu não desvio dinheiro público, se eu não assalto, se eu não mato, eu posso me considerar bom. Eu estou acima do padrão deste mundo. Mas o nosso reino não é daqui. O nosso Deus é o Deus todo-poderoso, santo, puro, amoroso. Ele mesmo disse para mim e para você que Ele está nos preparando morada. E nós vamos morar com Ele. O nosso padrão é Jesus, o nosso alvo é Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor é Jesus Cristo. Deixa Ele ser o Senhor da tua vida, abre o teu coração. Até as coisas que aprendemos desde pequeno, se baterem em você, bate de novo. Se tirarem o que é seu, toma a força. Não seja bobo. E aí essa palavra vem para nós e nós pensamos assim: eu acho que eu vou fazer papel de bobo, e o Espírito Santo não vai não, filho. Porque o mundo é dos mais espertos, mas o céu é daqueles que amam. O mundo é daqueles que sabem tramar, mas os céus, os novos céus, a nova terra, é daqueles que seguem os passos do Senhor Jesus. Ele é o nosso alvo. Vamos amar como Ele ama. Porque às vezes nós achamos que ser como Jesus é simplesmente orar uma vez por dia, ler a palavra de Deus e vir ao culto uma vez por semana, mas não é isso. E o Senhor diz para mim e para você: olha, você quer saber se você está no grupo dos bem-aventurados ou daqueles que vão dizer ai, daqueles que estão caminhando para a destruição? Olha o padrão é esse, é você amar os seus inimigos e fazer-lhes bem, emprestar a eles, sem esperar que eles devolvam. Então, a recompensa, tem recompensa, irmãos. Sabe por que o Senhor diz: entrega isso, deixa de encher teu coração de raiva porque tiraram isso de você, deixa, você tem um tesouro preparado, eu tenho um tesouro preparado para você, eu tenho muito mais para te dar.
Para de se apegar a essas coisas e deixar teu coração se encher de mágoa, de rancor, de ira, de ódio, de raiva. Você está adoecendo. Há pessoas que desenvolvem cânceres, tumores, doenças psicossomáticas, porque estão com seu coração cheio de rancores. Cheio de rancores. E mais, esses rancores não caminham para o perdão. Então sua vida, suas orações estão impedidas diante de Deus, porque o próprio Jesus disse: olha, se você não perdoar aqueles que te ofendem, aqueles que estão em falta com você, o Pai também não lhe perdoará. Perdão é um ato de amor, não é um sentimento, não é deixar o tempo passar, é um ato de obediência. Você vai esquecer? Não, ninguém aqui tem amnésia, não vai esquecer. Deus também não esquece os teus pecados, mas pastor, a palavra de Deus diz que sim. Não, Deus não tem amnésia, Ele sabe que você pecou, Ele sabe todas as coisas, simplesmente Ele não toma mais em conta, porque teus pecados foram lavados no sangue de Cristo Jesus. Assim também você não vai esquecer a ofensa sofrida, o abandono, a injúria, a injustiça, mas você vai perdoar essa pessoa, vai ter uma atitude de amor para com ela, e o Senhor, diz a palavra de Deus, Ele vai amontoar brasas vivas na cabeça desta pessoa, se você agir assim. Isso é, o Senhor vai julgar a tua causa. Agir com amor não é abrir mão da justiça, é reconhecer que o único juiz é Deus. Você não é juiz, não tem essa competência de julgar. Nós, na verdade, nosso banco é o banco dos réus, não é o banco de juiz. Então, irmãos, o padrão deste mundo não serve para nós. Só que nós vivemos aqui, aprendemos aqui. Somos inculcados todos os dias com as coisas deste mundo de trevas, mas a palavra de Deus, ela vem como uma espada de 2 gumes e penetra para nos libertar, ela fere para curar. Quantos aqui estão com suas vidas impedidas diante de Deus, porque seus corações ainda carregam mágoas, rancores, dívidas que foram contraídas com você e que não foram pagas, não só dívidas financeiras, mas dívidas de amor, dívidas de fidelidade, dívidas de amizade, e o Senhor diz: entrega isso, ama aquele que te fez mal, amando os inimigos, fazendo bem a eles e orando por eles. Nós temos um motivo para isso, nós temos um alvo: glorificar a Deus e ser abençoado. Há uma recompensa, diz assim no verso 35, você pode ir lá comigo? Verso 35: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande. Em outras Bíblias fala sobre o galardão que terão, será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Olhe para mim, quem são os ingratos e maus com os quais Ele é bondoso? Esse povo da rua, pastor, esse povo aí do carnaval, não, Ele é bondoso comigo e contigo, nós somos ingratos a Deus. Vamos falar a verdade, irmãos, não tem ninguém bom aqui. O próprio Jesus disse: bom é meu Pai que está no céu. Nós somos ingratos. Quantas vezes nós falamos para Ele: não, Senhor, eu vou te buscar. Busca nada. Senhor, eu vou ser fiel a Ti. É nada. A aliança tua com o Senhor não é sustentada por você, é Ele que sustenta. E Ele é bondoso com os ingratos, com os maus. E então nós devemos ter isso em mente.
o Senhor vai me recompensar. O Senhor vai me recompensar. Ele já me deu tanto, mas ainda tem coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pela mente humana que você vai receber. É a glória de Deus, é a vida com o Senhor eterna. É uma vida, irmãos, de plena paz. Não vai ter mais choro, não vai ter mais ranger de dentes, não vai ter mais depressão, não vai ter mais ansiedade, não vai ter mais enfermidades, mais câncer, não vai haver mais traição, não vai haver mais isso. Jesus voltará em breve, e Ele vai levar o seu povo, os bem-aventurados, os abençoados, aqueles que não seguiram o padrão deste mundo, aqueles que não usaram as armas do diabo e do sistema deste mundo, aqueles que amaram como o Senhor os amou. É um desafio para mim e para todos nós, mas o Espírito Santo habita em nós, Ele há de nos ajudar. O que pode capacitar um homem a ter esse amor? Só o amor de Deus. A pessoa pode ser altruísta, ela pode ser uma pessoa que faz boas obras, mas o amor sacrificial genuíno só vem a partir do amor de Deus. E o amor de Deus está revelado aonde, igreja? Aos homens. Aonde que está revelado o amor de Deus de uma forma mais intensa, explícita? Em Cristo Jesus. Quem pode amar o inimigo? Aquele que foi amado pelo Deus Todo-Poderoso e que recebeu a salvação em Cristo Jesus. Ele é a fonte, pede a Ele, ora por isso, mas se dispõe, fala: Senhor, eu estou disposto a me submeter à Tua vontade, a amar inclusive aqueles que me fizeram mal. Então, Senhor, enche meu coração com este amor, a minha vida, tira, Senhor, eu lanço fora do meu coração esses rancores. Então nós seremos filhos do Deus Altíssimo. O que quer dizer esta palavra? Nós vamos nos parecer com o Pai, nós vamos ser semelhantes ao nosso Pai Celestial, e nossa vida será um espelho para refletir o caráter de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: nisso vocês serão conhecidos que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Porque no teu trabalho há pessoas que vão chegar perto de você e vão falar mal do outro colega: aquele cara é um imprestável, aquele cara é uma pessoa ruim. E aí você entra nessa cilada e você diz: é mesmo, ele já fez isso e isso comigo. O inferno aplaude. Mas quando você diz, mesmo aquela pessoa tendo feito mal a você: não vamos falar mal dele não, estou orando para que o Senhor salve ele. Essa pessoa vai ser impactada, essa que tentou começar a conversa contigo, pela tua atitude, pela presença de Deus em você, pelo amor que Ele vê em você. Nós vivemos num mundo de ódio, igreja, mas nós somos o povo do amor. E não é um amor hippie, esse amor diabólico não, é o amor de Deus. É o amor genuíno, verdadeiro. Nós tomamos partidos. A Globo diz que a Ucrânia está sendo atacada e você diz: tem que matar os russos, quando na verdade você deveria interceder: Senhor, dá fim a esse conflito, salva essas famílias, da Rússia, da Ucrânia, não importa, são vidas, são criaturas à imagem de Deus, muitos nossos irmãos, de um lado e de outro. Nós somos o povo de Deus, igreja. Vamos parar de destilar tanta raiva, tanto ódio, tanta vingança, em nome de Jesus. Lucas 6, 46, 49 diz: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Logo depois, se você olhar no texto da sua Bíblia, vai estar lá o julgamento ao próximo, e depois vai dar árvore sem fruto. E aí a gente pensa: árvore com fruto é quando a pessoa evangeliza e muitas pessoas são salvas. Isso também é fruto? É. Mas o que o texto está falando? Do amor de Deus, do amor sacrificial. Esse é o fruto que o Senhor quer ver em nós.
Porque ele diz: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Ora, irmãos, se o nosso coração, ele transborda em raiva, em ódio, em ira, em vingança, tem alguma coisa errada. Se nós fomos amados, salvos, lavados no sangue de Jesus, e ainda há esse lixo dentro de nós estamos no caminho errado. E o Espírito Santo nesse dia, desde de manhã, está falando conosco: abram seus olhos. O inimigo está conseguindo encharcar, contaminar seus corações com o ódio, com a raiva, com a ira, com rancores. Limpa teu coração diante de Deus nessa noite. Ama como o Senhor amou. E aí o Senhor continua: toda árvore é reconhecida pelos seus. Não adianta você falar que é crente se você não ama. É isso, ponto. Não adianta você falar que é um discípulo de Cristo se você devolve o mal com o mal, se você odeia aqueles que te fizeram mal, quanto mais aqueles que nada te fizeram. A gente não tem uma implicância com o argentino? Alguém aqui já foi machucado por algum argentino? Mas a gente não gosta de argentino. Por quê? Porque a gente vê o jogo do Brasil e Argentina, e a gente diz assim: argentino é catimbeiro, argentino bate e tal. E às vezes quando você lida com algum argentino, isso pode estar no teu coração aí, lá no fundo. Que fruto que nós temos dado, irmãos? Qual é o fruto? Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu. Meu Deus, Jesus, Ele te amou. Usa esse tesouro, abre esse tesouro no teu coração, e o lixo tira, joga fora. Não é para ficar aqui dentro. Nós fomos machucados na vida muitas vezes. Se você deixar, você vai se tornar uma pessoa odiosa, detestável, fria, rancorosa, doente, triste. Tuas orações não serão ouvidas. Sua vida vai estar impedida diante de Deus porque você decidiu não perdoar. E a falta de perdão é uma vingança não declarada. E que se você seguir pelos passos de Jesus, o que Ele te promete? Que você vai se parecer com o Senhor, você vai ser chamado filho do Altíssimo, você vai herdar novos céus e nova terra, você vai ser abençoado, suas emoções vão ser curadas, teu coração vai ser sarado, teu corpo vai ser revigorado, você vai ver a glória de Deus na sua vida, na vida dos seus filhos. Porque você decidiu obedecer a Deus. Então o Senhor fala sobre essa árvore, sobre o homem bom, que tira coisas boas do seu coração. Sabe, hoje pela manhã, após a aula de Eclesiastes, eu fiz um plano de vida. Eu não ia contar isso não, mas eu creio que vai abençoar os irmãos. A gente não faz planos. Eu sei os planos do Gabriel, eu sei alguns planos do Israel, eu sei alguns planos dos irmãos aqui. Planos, né, de trabalhar, de se formar, de constituir família, de ter filhos, planos de comprar uma casa própria, planos de ter, né, o seu carro, planos, né, nós temos planos. Agora eu te pergunto, qual é o seu plano de vida? Se limita a esse mundo? Você tem um plano para a sua vida espiritual? Você tem um alvo com Deus? Você tem se esforçado para isso? Às vezes nós fazemos planos para tudo na sua vida. Faça um plano de vida para a sua vida com Deus, sua vida espiritual, porque disso depende todos os outros, igreja. Vamos abrir os nossos olhos, o Senhor está falando conosco.
O Senhor está falando conosco. Salomão teve tudo, teve sabedoria, teve as mulheres que ele quis, e isso foi grande parte da sua ruína. Ele teve poder, ele teve tesouros, e ele se afastou de Deus, porque ele deixou os planos dessa terra tomar o lugar do plano principal nosso, que deve ser o que eu quero na minha vida com Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Então, Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo, Senhor, ó Deus, te buscar todos os dias. Eu devo, Senhor, ler a tua palavra. Eu devo, Senhor, estar disposto a fazer a tua vontade. Eu devo, Senhor, colocar em prática aquilo que eu aprendo da tua palavra. Faz um plano e segue, porque o Senhor tem planos para nós, e às vezes nós não temos planos de vida com Deus, nós simplesmente vamos entrando na igreja, participando dos cultos, e aí ficamos velhos às vezes, sem fazer nada na nossa caminhada com Deus, sem avançar, e o Senhor nos chama: igreja, desperta, desperta tu que dormes, abre os teus olhos enquanto é tempo, porque o maior plano da tua vida é a tua vida com o teu Deus, e dela depende todas as outras áreas da tua vida. Faça planos com Deus, e siga isso. Você não estuda todo dia? Aí eu vou estudar. Você acha que eu ia para o fundão, depois de um dia de trabalho, estudar química orgânica porque era saboroso? Era bom? Fisicoquímica, cálculo 4, tem noção do que é isso? É uma aprovação, irmãos. Mas por que a gente passa por isso? Porque nós temos um alvo, um objetivo. Qual é teu objetivo com Deus? Nós transformamos os nossos objetivos materiais nos nossos objetivos com Deus. Tira isso, põe em primeiro lugar: Senhor, eu quero agradar teu coração, eu quero ser conforme a tua vontade, Senhor, eu quero crescer na graça e no conhecimento, eu quero ser cheio do teu Espírito. Coloca isso num papel, com pequenos alvos, e persegue isso, e busca o Senhor. Põe em prática aquilo que o Senhor tem te ensinado, porque é isso que vai dizer o que está cheio o teu coração. Está cheio o teu coração de quê? O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas mais do mal que está no seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Eu sei, irmãos, como hoje, até conversando com a Fatinha, ela fala, essa questão da gente revidar, do homem principalmente, ser mais nervoso, para proteger, isso é uma coisa instintiva, talvez biológica, mas o Espírito Santo, ele controla a gente, se você se submeter a ele. Nosso temperamento deve ser controlado pelo Espírito Santo de Deus, porque o inimigo, ele vive à espreita tentando ceifar a tua vida, e às vezes numa discussão de trânsito acontece uma tragédia, mas se você usar a palavra de Deus e falar: Senhor, abençoa essa pessoa aí, liberta essa pessoa, não sabe, Senhor, está perdido, me fechou aqui. Satanás, ele é impedido de agir, mas quando você dá vazão à tua raiva e quer se vingar, você faz exatamente o projeto do maligno, e ele usa isso, Por fim, irmãos, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Verso 46, já estamos mais à frente, estamos lendo o contexto agora, do texto-alvo dessa noite, porque às vezes nós ouvimos isso: ame teus inimigos, que palavra bonita, pastor, tocou lá dentro. Amanhã, alguém vai pisar no seu pé, e aí? O que é mais importante? Achar que a palavra é boa, ou praticar essa palavra? É praticar.
O que é mais relevante? Sair do culto e falar, me arrepiei todo, e não fazer nada, ou sair do culto pensando, matutando e orando, falando, Senhor, me ajuda a viver isso, me ajuda, Senhor, me ajuda a sair desse culto e não esquecer o que o Senhor falou comigo. Senhor, isso é fonte de vida, é fonte, Senhor, ó Deus, de sabedoria. Senhor, ó Deus, Tu falou comigo coisas profundas, Senhor amado, que eu aprendi completamente o contrário desde que eu nasci. Me ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade. Senhor, enche o meu coração do Teu amor. E olha o que o Senhor diz a respeito de ouvir e não praticar. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Às vezes nós conhecemos o Senhor, somos membros do corpo de Cristo, mas nossas casas continuam caindo. Construímos, fazemos coisas, e aí vem a torrente, vem o dia mau e derruba. Avançamos alguns passos, mas depois retrocedemos tudo de novo. Vencemos algumas batalhas e depois perdemos outras tantas. Por quê? Porque nós não temos colocado em prática. E o que o Senhor nos pede nessa noite para viver? Amar, fazer bem, reagir não com ódio, mas com amor. Lembrando sempre, igreja, porque esse é o nosso desafio a respeito do amor. Porque desde que você é pequeno, quem te ensina o que é amor? Os livros de romance, a novela, né? Mulher com aroma de café, café com aroma de mulher, sei lá como é o nome dessa novela que tinha no SBT. Aí essas coisas, elas nos fazem muito mal, porque a gente aprende desde pequeno coisas que são com nome de amor, e não é amor. O que é o amor genuíno? É o próprio Deus, é o amor de Deus. Então é você colocar na sua mente assim, Senhor, que eu possa amar. Irmãos, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Ouça isso, anda por esses passos de Jesus, você verá a glória de Deus na sua vida. Você verá a glória de Deus. Há pessoas tentando te fazer mal, sabe como você vai vencê-las? Fazendo bem a elas. É isso que o Espírito Santo está te dizendo, que você não tem tido vitória contra aqueles que estão te perseguindo, aqueles que estão falando mal de você, porque você está usando as armas deles. Usa as armas do teu Pai Celestial, usa as armas de Deus, usa o que o Senhor está te ensinando. Ama os teus inimigos, ora por eles. Essa pessoa que está intentando contra você, clama a Deus por ela, e o Senhor vai agir na vida dela, e o Senhor vai tomar a frente dessa causa. Ele pode mover pessoas, Ele pode transformar corações, Ele pode mudar situações, Ele é o Senhor que tudo pode. Para de lutar e saiba que o Senhor é Deus, confia no Senhor. Se você entregar, você não vai perder. Essa é a matemática dos céus. A pessoa te deve, libera ela. Tá bom, Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Eu coloco irmãos, tem mãos melhores para você colocar isso. Você pode colocar em qualquer tribunal dessa terra e perder a tua causa. Não estou falando para os irmãos não pleitearem nada na justiça. Estou dizendo que os tribunais dessa terra são todos eles falhos, mas o Senhor não é. Então a primeira coisa dos servos do Senhor é, está sendo injustiçado, coloca diante de Deus, Senhor, toma a vida dessa pessoa, liberta ela.
julga essa causa, me defende. Eu não vou deixar, Senhor, com que meu coração se encha de rancor e ódio por essa pessoa. Eu decido me submeter à tua vontade, eu estou orando por ela, e é de verdade, eu clamo, Senhor, faz a tua obra, você verá a glória de Deus. Deixa eu contar um testemunho muito simples. Certa vez, nós tínhamos um grupo de teatro lá na juventude, que era um grupo de evangelismo, e nós fazíamos um jornalzinho, que era para os intercessores, que a gente se via como um grupo missionário, que de fato nós éramos. Nós íamos levar a palavra de Deus através da arte cênica, e pregávamos, orávamos, pessoas se convertiam, né? Nós íamos nas igrejas, íamos também na rua, íamos para impactos evangelísticos no carnaval. Bom, com muito sacrifício, conseguimos uma câmera fotográfica, que naquela época era uma conquista, né? Uma câmera fotográfica e uma máquina de escrever. Eu estou falando, irmãos, do tempo que nós não tínhamos computadores. Olha aí, quem lembra da Olivetti, Hamilton, pessoal de mais de 50, isso aí. Não tem mais de 50 não? Isso aí, está novinho você ainda. Pois bem, roubaram nossa máquina de escrever e nossa câmera. Rapaz, botamos todo mundo para orar. Senhor, em nome de Jesus, que isso, Senhor? E o grupo orando. Certo dia toca a campainha, um jovem da igreja. Reginaldo, eu não consigo mais ficar em casa, eu não consigo mais dormir, Deus está falando comigo o tempo todo, eu estou com muito medo de Deus. Eu falei, calma rapaz, eu estou pensando de outra coisa. O Senhor, Ele é compassivo, Ele vai te ajudar, vem aqui, eu vou orar por você. Ele, antes de você orar por mim, toma de volta aí, fui eu que roubei a câmera e a máquina. Eu não era tão convertido como hoje. Eu não era tão crente como hoje. Falei, miserável você, rapaz, maldito. Aí ele começou a chorar. No final eu estava orando por ele, pedindo, Senhor, tem compaixão dele. Ele se arrependeu. Quem tocou nele, irmãos? O Senhor. Deus pode mover o coração. O Senhor moveu o coração de Nabucodonosor. O Senhor moveu o coração de Ciro. Deus move o coração de quem Ele quiser. Para de usar as armas erradas, igreja. Vamos orar, amar, viver como o nosso Senhor nos instruiu a viver, e nós veremos a sua glória em nossa vida, em nossa casa, no nosso bairro, na nossa vizinhança. Amém? A vizinhança precisa ver a glória de Deus na sua vida, o amor de Deus na sua vida. Essa é a palavra que eu tenho para os irmãos essa noite. Como que eu aplico essa palavra na minha vida? Tudo o que foi dito. A aplicação é a própria palavra. Abre teu coração. Peça ao Senhor nessa noite, Senhor, eu quero obedecer a tua instrução. Eu quero viver livre de todo rancor, mágoa, esse sentimento que está pesando no meu coração de injustiça. Eu não quero mais retribuir com a mesma moeda as ofensas sofridas. Eu quero amar como tu me amas. Se você deseja isso, fique de pé comigo. Eu quero amar como tu me amas, Senhor. Eu quero vencer as guerras, Senhor, ó Deus, usando as armas do meu Senhor. Pai Celestial, nós somos
a geração que vive um tempo de muito ódio, nas salas de aula, nas empresas, dentro da família, até mesmo dentro da igreja. Vemos igreja lutando contra igreja, pais lutando contra os seus filhos e ferindo os seus filhos, filhos desprezando os seus pais, lutando contra os seus pais, irmãos magoando irmãos. Quanto ódio, meu Deus! Nos tornamos violentos, no intuito de querer nos proteger e proteger nossa família, e usamos as armas erradas. Construímos coisas, edificamos, Senhor, ó Deus, edificamos, Senhor, coisas em nossa vida, e logo depois são derrubadas, porque ouvimos a Tua voz, mas temos muita dificuldade de colocá-la em prática. Mas nessa noite, Pai, nós abrimos nosso coração diante de Ti, nós nos colocamos de pé diante do Senhor, numa atitude de fé, Senhor, e submissão, e te pedimos, Senhor, faz em nós a Tua vontade. Não mais, Senhor, ó Deus, teoricamente, mas queremos, Senhor, praticar aquilo que aprendemos de Ti. Queremos viver, Senhor, ó Deus, conforme a Tua vontade. Então vamos começar esta noite, Senhor, colocando diante do Senhor aqueles que nos feriram, que nos ferem, que nos desprezam, que nos magoam, que nos querem mal, aqueles que nos roubaram, aqueles que defraudaram a nação inteira. Meu Deus, liberta-nos, Senhor, ó Deus, de tanta ira, tanta raiva, tanto rancor. Liberta-nos, Senhor, lava o nosso coração. Nós colocamos nossa vida diante de Ti nessa noite, e te pedimos, Senhor, realize em nós a Tua vontade. Limpa, Senhor, ó Deus, o nosso coração, toda queixa, Senhor, ó Deus, que nós temos, Senhor, e que nos lembrarmos amanhã e depois de amanhã. Senhor, ajuda-nos a colocarmos diante de Ti e a decidirmos por orar por essas pessoas, por fazer bem a elas, por fazer bem, Senhor. É assim que nós vamos vencer, Pai. Que revelação gloriosa Tua para nós nessa noite. É assim que nos pareceremos contigo, é assim que teremos as Tuas marcas, é assim, Senhor, que caminharemos abençoados, bem-aventurados, em prosperidade, em alegria, com saúde, oh Deus, com paz, com as emoções equilibradas, caminhando sobre os Teus passos, amando como Tu nos ama. Então, Senhor, eu decido liberar, Senhor, pessoas que me machucaram, e se você sabe o nome delas, fale diante do Senhor nessa hora. Senhor, eu libero essa pessoa, eu libero diante de Ti, eu decido pelo perdão, Senhor. Eu clamo, Senhor, salva Jesus, salva, Senhor, liberta, Jesus, essa pessoa, liberta, Senhor, essa pessoa do trabalho, Senhor, ó Deus, que me fez mal. Meu Deus, eu coloco diante de Ti, oh Deus, este familiar, Senhor, que tem me injuriado, Senhor, oh Deus, que tem me causado mal, oh Deus, eu libero diante do Senhor, eu decido pelo perdão, e eu oro, oh Deus, que o Senhor salve, liberte essa pessoa, que o Senhor se revele a ele com toda a Tua glória, com todo o Teu esplendor. Eu oro, Senhor, pelos presidentes, Senhor, ó Deus, que roubaram, Senhor, a nossa nação, e eu clamo, liberta esses homens e mulheres, salva eles, liberta dos demônios, ó Deus, nossos governantes, os juízes, Senhor, juízes maus, que têm feito o nosso coração se encher de ira, de raiva. Nós colocamos diante do Senhor, salva, Senhor, salva a esposa destes homens,
Salva, Jesus, liberta, Senhor, ó Deus, e esses que servem, Senhor, ó Deus, deliberadamente ao diabo, e que se declaram como filhos de Satanás, Senhor amado, trata com eles, trata o Senhor com eles. Nós não somos juízes, Senhor, por isso nós intercedemos, Senhor, ó Deus, nessa hora, pelo patrão, Senhor, ó Deus, que nos feriu, pelo irmão da igreja, Senhor, que nos magoou, ó Deus amado, renova em nosso coração o teu amor, renova em nosso coração a tua paz, Senhor. Tu és o nosso padrão, Tu és o nosso alvo, Jesus. Essa noite, Senhor, ó Deus, nós aprendemos que não devemos mais nos comparar com o padrão desse mundo, mas com o Senhor. Tu és o nosso alvo. Se Jesus é o teu alvo, diga para Ele: Jesus, Tu és o meu alvo, Tu és o meu Senhor. Eu quero amar como Tu amas, Senhor. Me ajuda isso. Livra o meu coração de todo desejo de vingança. Senhor, eu coloco diante de Ti todos os meus desejos de vingança, coloco diante do Senhor, toda a minha vontade de fazer justiça com minhas próprias mãos, eu coloco diante do Senhor, toda mágoa, Senhor, do passado, as palavras malditas que ouvimos, a violência, Senhor, que sofremos, os abusos, Senhor, ó Deus, há corações feridos aqui neste lugar, Senhor. Tu me falas, ó Deus, sobre corações feridos no passado, Pai, e eu clamo a Ti por esses corações feridos, que o Senhor traga cura nessa noite, e que a cura seja o Teu amor, Senhor, para que essa pessoa fique livre, Senhor, desta dívida, livre, Senhor, ó Deus, desta mágoa, livre, Senhor, ó Deus, deste desejo, Senhor, ó Deus, de vingança, livre, Senhor, deste rancor. Nós entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, Senhor, e decidimos nessa noite nos submetermos à Tua vontade. Faz em nós a Tua vontade, ensina-nos a amar como Tu amas, Senhor. Precisamos muito aprender de Ti, Pai Celestial, ensina-nos a amar como Tu amas, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor Jesus Cristo resplandeça o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e te dê a paz. Amém. Ao Senhor a glória, aleluia. Oh Deus de maravilha, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos, Senhor. Antes de sair, abençoe o teu irmão, diga que o Senhor te encha com o seu amor, com a sua graça, aleluia. Olha o boldo lá na frente, hein?